Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. Beleza, né? Beleza. Ótimo. Você recebeu o planejamento aí? Você viu certinho? Dessa semana? Vi. Ah, então tá. Eu recebi o cronograma do dia 17/8. Aí eu já fiz a atividade da página 14, 15, 16, já fiz a leitura da página 16 a 18. Ah, beleza. Aí, do livro novo, né? Isso. Uhum, ótimo. Hoje a gente já vai corrigir a atividade da página 28, tá? Porque as aulas, só está faltando uma aula da página 24, mas já é uma atividade de revisão até mesmo dessas páginas que você falou aí. Tudo bem? Uhum. Luísa, Ah, bom dia. essa 28 aqui eu não vi, não. Ah, não, tudo bem. Tá tranquilo. Bom dia, Maria. Bom dia, professor. Beleza. Página 28, tá, pessoal, que tá chegando aí agora. Bom dia, Ana Beatriz. Bom dia. Os meninos chegaram aí agora. Vocês conseguiram fazer a atividade da 28 página? Eu fiz, professor. Uhum. Daqui a pouquinho a gente já vai iniciar. Bom dia, Isabela. Professor, rapidinho. Pode falar, Ana. É que eu não escutei, você falou é a página 28 do livro novo? Isso, Ah, tá, obrigada. do livro 3, beleza. Pessoal, na última aula, nós corrigimos a atividade que já conquistei do último capítulo do livro 2. Na verdade, a gente não conseguiu concluir toda a correção, porque eram muitas atividades, e elas tinham lá a lei de Mendel, né? Fazer os cruzamentos da primeira e segunda lei de Mendel, e isso aí acabou demorando um pouquinho, né? No processo da correção. Então, aqui, ó, até às 7, acho que foi até às 7. A gente corrigiu. Aí a 8, a 9, eu pedi para vocês fazerem depois com base, né, na questão que a gente já corrigiu na aula anterior. Então tá aqui a questão número 8. Se alguém quiser dar um print aí na tela. Ou depois voltar no vídeo, né, quando estiver disponível lá no YouTube, só para conferir se vocês acertaram aí. Ó, questão 9, ela é segundo a lei de Mendel, né, então fica bem maior. Os genótipos têm uma quantidade maior aqui de genes, né? Então, os possíveis gametas, eles são duplos aqui, por isso que fica um cruzamento maior.
Aí tem a 10, a 11, a 12, que são já questões semelhantes a que a gente corrigiu anteriormente. Aqui, ó, a 12. A 13, a 14, a 15 e a 16. Beleza? Passei lentamente aqui, porque se alguém for rever depois no vídeo, pode ir lá olhando aos poucos e pausando o vídeo para fazer a comparação. Aqui a gente hoje já vai seguir, nós já vamos para a página 28 do livro novo. Isso quer dizer que já tem videoaulas sobre esse novo assunto, né? Sobre o novo livro e o novo capítulo, que é o 5, onde já tem bastante videoaulas lá. E a gente já está encerrando ele. Então, hoje eu vou publicar uma última videoaula, nós já estamos corrigindo uma atividade e agora já vai vir o que eu já conquistei, que é uma revisão. Talvez alguns estão um pouco atrasados, estão acompanhando certinho, né? Porém, estão um pouco atrasados e talvez outros estão já acompanhando as videoaulas certinho. Mas eu peço que quem tiver atrasado, corra um pouquinho, assista as videoaulas lá para a gente ajustar. Provavelmente esse capítulo vai ser o capítulo da nossa AP2, da nossa segunda avaliação, provavelmente. Ele é mais teórico, né? Tem o assunto geral é origem da vida e evolução, mas principalmente evolução. Então a gente viu lá alguns cientistas muito importantes chamados de naturalistas, que são o Lamarck, o Charles Darwin e o Wallace. Esses três, principalmente, são muito importantes quando se estuda a evolução. E é sobre isso que nós vamos corrigir as atividades hoje, atividades baseadas neste novo capítulo, beleza? A Maria me confirmou que já havia feito, né? O Guilherme também já me justificou. Os demais que estão aí, se vocês fizeram, vamos corrigir. Quem não fez, pode ir fazendo junto aqui comigo agora, sem problemas. Tranquilo? A gente só vai adiantar para poder corrigir todas elas hoje. Então, todo mundo acompanhando aí na página 28. Ok. Questão número 1. Se vocês se perderem, qualquer coisa do tipo, vocês me falem, tá? Mas eu faço a projeção das respostas aqui para ficar mais fácil para todo mundo. A questão número 1 fala assim, pessoal. Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies em 1859. É possível dizer que em suas conclusões referentes à ideia da seleção natural foram desenvolvidas unicamente por ele? Justifique sua resposta. Então, Charles Darwin é um naturalista, que ele fez suas viagens, né, e fez muitas descobertas, passou a sua vida estudando acerca da evolução dos seres vivos, as mudanças, a aquisição de novas características pelos seres. E com isso ele publicou um livro que ficou muito conhecido. Então, quando fala de evolução, a gente lembra de Charles Darwin. Mas a pergunta aqui é a seguinte: será que a ideia da seleção natural só foi desenvolvida por Charles Darwin? Aí vocês vão justificar a resposta. Quem responde? Professor, posso Oi. falar o que eu coloquei? Pode. Isso Eu aí. coloquei que não foi um conjunto de pesquisas dele e outros pesquisadores. Perfeito. Isso aí. A resposta é não, pessoal. Apesar dele ser o reconhecido, né, pela teoria, mas não foi somente dele. Aí aquilo que Maria respondeu. Ele uniu, né, as ideias. Então ele leu artigo, leu publicações de outros cientistas, estudos de outros cientistas, e com isso ajudou a ele formular as teorias que ele propôs. Igual o Wallace mesmo teve conclusões semelhantes. Eles viviam em lugares muito distantes, mas eles trocavam ideias e as ideias deles eram comuns e fez com que Charles Darwin formulasse a sua ideia. Só que Darwin teve mais destaque, o Wallace foi meio que esquecido ali. Então é só um exemplo aí diante de tantos. Então, Charles Darwin não foi o único que contribuiu, beleza? A resposta tá aí, ó, mas o que Maria falou tá certinho. Ele leu trabalhos, né, sobre evolução e outros assuntos, muitos estudiosos, e trocou informações com tantos outros. Beleza? Isabela, lê a número 2. Considere a seguinte situação. Uma mosca deposita seus ovos em um local calmo e longe de predadores. Um tempo depois, nasce um grupo de larvas de moscas que se desenvolve até a fase adulta.
Desse grupo, 2 moscas apresentam uma característica nova, asas atrofiadas, ou seja, as asas que não se desenvolveram completamente e que, portanto, não possibilitam o voo. Também nasceram 2 moscas com asas maiores e mais resistentes que aquelas encontradas na maioria das moscas. A. Quais seriam as moscas mais adaptadas ao ambiente? Justifique sua resposta. Perfeito. Olha só, pessoal, tem toda uma contextualização falando acerca de um grupo de seres vivos aqui que são as moscas. Uma mosca, a gente sabe hoje como que ela se desenvolve, como que ela se reproduz e origina seus descendentes. Antigamente, como no início do capítulo a gente estudou, as pessoas não sabiam dessa origem, eles ser vivo surgia a partir de algo não vivo, de uma matéria inanimada. Aí vieram cientistas como Francesco Redi e Spallanzani, aí vieram Pasteur, né, outros cientistas que conseguiram dar contribuições e Pasteur definitivamente derrubou a teoria da biogênese. Aí neste caso aqui, nós sabemos que a mosca então deposita seus ovos e ali vai sair um novo ser vivo. E o textinho fala que ela depositou os ovos num lugar calmo, longe de predadores. Aí vem os filhotes, né? Nasceram ali, as larvas sofreram a metamorfose, chegaram na fase adulta, porém algumas tinham novas características. As asas delas eram atrofiadas, não se desenvolveram, não tinha asas para voos e tal. E depois também nasceram 2 moscas com asas maiores, né, e mais resistentes. Então, a gente tem o surgimento de moscas com asas menores, atrofiadas, e outras com asas maiores. Aí a pergunta é, quais dessas moscas seriam mais adaptadas ao ambiente? Qual é a resposta? Pode responder. Eu coloquei que foi as que nasceram com asas maiores e mais resistentes. Você acha que ela ter asa maior e mais resistente é uma característica que faz o quê? Quem quer responder? Ana, pode falar. Professor, Oi. eu coloquei que é porque ajuda elas a... Porque assim as asas não quebram facilmente e ajudam a buscar alimento. Isso, e até mesmo, Maria, fugir dos predadores. Pensa comigo, uma mosca que se desenvolveu num lugar tranquilo, mas ali naquele ambiente vai ter predador, vai ter qualquer coisa do tipo, ou até mesmo para buscar o próprio alimento. Se acaso muda aquela situação, as asas que estão com as moscas que estão com a asa atrofiadas, elas não vão conseguir se safar dos predadores, buscar alimento, então elas acabam sendo mais vulneráveis, beleza? Então, possuir essas asas grandes possibilitam elas uma melhor adaptação naquele ambiente. Aí tem a resposta. Aqui tá música, mas é mosca. Eu ia falar tá? isso agora. Eu ia falar, professor, em vez de mosca, tá escrito música. Valeu, Guilherme. É porque para ser mais rápido eu uso. Aí eu vou. Aí tem hora que ele capta errado a informação. Olha só, pessoal. A letra B agora. Qual é o conceito evolutivo que explica o fato de alguns indivíduos serem capazes de sobreviver no ambiente, enquanto outros acabam extintos? Qual é? Quem respondeu? O que faz com que os seres mais fortes eles sobrevivem, os mais adaptados, melhores, né? Qual o conceito? Maria, Isabela, Ana? Eu coloquei seleção natural, mas eu não sei se está certo. Perfeito, seleção natural. Isso aí. Esse conceito é um conceito definido ali e ele é defendido por Charles Darwin Wallace, que é aquela questão, o ser que está melhor adaptado no ambiente, ele vai ter condição de sobreviver e dar origem a descendentes. Igual as moscas, aquela sem asa, ela é mais vulnerável, então a chance dela morrer e não dar origem a descendente é maior do que a outra. E essa seleção se chama seleção natural. A própria natureza seleciona os mais fracos
para morrer e os mais fortes para sobreviver, segundo essa teoria. Ok? Lê para mim, Luísa, a terceira. Vocês estão escutando certinho ou está demorando de chegar o áudio aí? Não, eu ia falar se eu posso ler, né? Ah, lê, Guilherme. O guepardo, um animal típico da savana africana, é extremamente rápido. Essa característica lhe garante eficiência na hora de capturar uma presa. Atualmente, os guepardos sofrem com a falta de alimento em consequência da diminuição de populações de animais que servem de presa. Quando um guepardo corre, acaba gastando muita energia. Se não conseguir alimento, pode definhar rapidamente e correr o risco de morte. Suponha que uma Ótimo. Pode ler, pode ler. Ok. Suponha que uma população de guepardos nasça um que seja extremamente lento. Seria essa uma característica vantajosa? Justifique sua resposta. Olha só, pessoal. Aí o textinho ele vem falar do guepardo. O guepardo é um felino, vocês conseguem ver nessa imagem aí, né? Ele é um felino com um porte físico menor do que um leão, do que uma onça, do que um leopardo, por exemplo, ou a própria onça pintada aqui. Ela é maior, né? Porque ela tem essas pernas mais longas para que ela corra muito. Esse é o felino, dos animais mais velozes, né? E ela corre bastante para poder capturar o seu alimento. Só que o alimento está bastante escasso. Devido a todas as mudanças, os impactos, a população de animais que serve de alimento para esses seres está diminuindo drasticamente. Com isso, o guepardo ele corre bastante, gastando muita energia, né? Esse gasto de energia pode ser prejudicial se ele não tiver muita oferta de alimento. Aí vem as perguntas, né? Se dentro de uma população de guepardo, que o Guilherme leu aí, nascer um que seja extremamente lento, essa característica dele ser lento é vantajosa? Aí vocês vão responder. Posso responder, professor? Pode, Ana. Eu coloquei que não, pois não iam conseguir caçar e nem se alimentar. Ótimo. Essa característica de ser mais lento, ela não é vantajosa justamente por causa desse sentido aí. Já está escasso a população, né, que serve de alimento para eles. Se esse ser não se locomover rapidamente, ele não vai conseguir predar, né, pegar a sua presa. Então, logo, não é vantajosa. Tranquilo? Ele vai ter dificuldade, igual a Ana respondeu aí, certinho. Letra B. Imagine agora que entre os guepardos nasça um que corra tão rápido quanto os outros membros da espécie, mas consuma bem menos energia. Essa característica seria vantajosa? Justifique sua resposta. E aí? Seria. Seria vantajosa. Alguém justifica? Porque ele conseguiria caçar facilmente e não perderia muita energia. Perfeito. Ele tem características além do grupo dele. Então, essa característica aqui ela é positiva, porque ela sobressai aos demais. Então, ser veloz é uma característica boa para esse tipo de felino. Só que você ser veloz gasta muita energia, mas esse aqui, ele é veloz e gasta pouca energia. Então, é uma característica vantajosa sim. Então, ele vai precisar, né, utilizar menos da sua agilidade para poder se alimentar, porque ele gasta menos energia, precisa de menos. Então, tá bom? Respostas de vocês estão corretas. Já também aproveitando, né, que lá no texto fala dessa escassez do alimento, né? Seria uma vantagem muito boa nessa situação. Questão número 4. Alguém lê para mim? Que não leu aí? Pode ler. Posso, professor? Pode ler. Sobre a teoria sintética da evolução, marque as afirmativas verdadeiras com V e falsas com F. Letra A. Essa teoria leva em consideração os estudos de Darwin, envolvendo também os estudos da genética sobre Hereditariedade? E estrutura do material genético? E aí, verdadeiro ou falso?
Tá certo? Essa tá Eu coloquei certa? verdadeiro. Tá certo, é isso aí. Por que verdadeiro? Essa teoria sintética da evolução, ela é chamada de neodarwinismo. Então, ela veio após, bem depois dos estudos de Darwin, porque ela considera também a genética e os estudos da hereditariedade, ok? Então, tá certinho, verdadeiro. A letra B, pode ler, Guilherme. Letra B. As mutações ocorrem somente no momento de formação dos gametas pelo processo de meiose? Ei, verdadeiro ou falso? Eu coloquei Verda- falso. Falso, É, aham. Nossa, mano, eu ia falar verdadeiro. Você fala verdadeiro? Então, essa é falsa. E qual a justificativa? O que está de errado nessa questão? A mutação ocorre na meiose e na mitose também. Perfeito. São dois tipos de divisão celular. Então, mitose, que é aquele que acontece nas células somáticas, na maioria das células do nosso corpo. Tipo, você se cortou, as células daquele tecido ali, da pele, por exemplo, elas vão sofrer mitose, então elas vão formar novas células para regenerar aquele tecido ali que rompeu. Isso é mitose. E essas células podem sim sofrer mutação. E a meiose, que é a reprodução, tipo de produção celular, né? Que forma gametas, também pode fazer esse processo de mutação. Então, o errado aí é justamente isso, que ela pode acontecer nos dois tipos e não somente na meiose. Então, é falso. A justificativa está junto aqui, ó. Letra C, pode ler, né? Os seres vivos apresentam diferentes formas de evitar as mutações e de corrigi-las nas células, sendo isso um mecanismo importante para a manutenção das espécies. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Os seres vivos, eles apresentam várias formas de evitar as mutações nas suas células? Dúvida Aí que nessa? tá, aí que tá uma dúvida que, nossa, Então, essa também é verdadeira. Nós, seres vivos em geral, nós temos sim essa capacidade de trabalhar ali nas nossas células para evitar certos tipos de mutação. Se o nosso organismo não lutasse para evitar certas mutações, nós seríamos seres assim com várias características até mesmo prejudiciais, porque às vezes a mutação é boa, mas às vezes ela é ruim. Então, uma célula pode mutar e surgir uma doença, surgir um problema ali, por exemplo. Então, ela é verdadeira. Acho que eu não coloquei o restante da chave de resposta. Então, a letra C é verdadeira, tá? E a última aí, letra D? a recombinação genética ocorre no processo de reprodução sexuada e envolve a troca de genes dos indivíduos entre cromossomos homólogos. Homólogos, isso. Olha só, essa recombinação gênica que a gente fala é quando os genes, que são aquelas estruturas que têm a informação genética, que fica lá nos cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes, né? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Do pai e da mãe lá. Eles estão perto, cromossomos homólogos. E eles trocam informações genéticas durante um processo de divisão celular. Isso se chama recombinação gênica, ok? Que é um processo de permutação ou crossing over, que são os nomes. Tem essa troca de material genético e isso confere variabilidade genética. Então, essa também está correta, ok? Ela acontece nesse processo de reprodução sexuada, quando há troca de gametas. Então, ficou assim, ó. A verdadeiro, B falso, C e D também verdadeiro. Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Ô, Ana, número Oi. 5. Número 5, você lê, por gentileza? Aham. Explica o que é o processo de especiação e como ele está relacionado à biodiversidade de seres vivos que existem no planeta. Ótimo. O finalzinho do capítulo traz o assunto especiação, que é a aula que está faltando eu colocar lá. E eu provavelmente hoje eu já lanço esta aula. Especiação é quando se forma uma nova espécie. E essa formação de uma nova espécie, ela pode acontecer diante de vários fatores. Quando a gente fala de espécie, nós estamos falando de seres
que têm as mesmas características, eles têm aquela capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis no ambiente. Isso é uma espécie. Quando a gente fala assim, existem muitos pássaros, mas existem várias espécies de pássaro. Então tem a variedade, né? Nós, seres humanos, todos nós, humanos, somos de uma espécie, que é a Homo sapiens. Então, cada são como espécie. Aqui fala, né, para explicar o que é o processo de especiação e como é que ele está relacionado com essa diversidade tão grande de seres vivos que nós temos aí no planeta Terra. Quem me explica? Responde, Maria. Tá, eu coloquei que novas espécies se desenvolvem a partir de um ancestral comum e se ramificam no decorrer do tempo em várias outras espécies. Beleza, mas esse conceito que você colocou está mais ligado à evolução, ok? Que é uma origem a partir de um ancestral comum e essa diferenciação. Aí, nesse processo, tem a especiação. Só que ainda pode detalhar ela um pouquinho mais. Alguém quer... Então, ficou assim, ó. A especiação ela é caracterizada pela formação de novas espécies, né, por meio de uma alteração no material genético. Então, qualquer modificação que haja ali no material genético vai formar uma nova espécie. E essas alterações elas levam à formação de novas características. Então, surgem características externas ou internas, né? E essas características são passadas de uma geração para outra. Com isso, as espécies vão surgindo e elas vão se estabelecendo. Então, assim, ó, se existe um campo, um lugar aberto. E aquele lugar ali fica numa região que tem vulcões, tem terremotos, tem esses eventos muito grandes. Se formar uma cratera no meio daquele campo e isolou os seres que ali vivem de uma mesma espécie, seres que não conseguem voar, seres que não conseguem se locomover, então separou eles. Nessa separação, quando passar durante muito tempo, esses seres vão juntar novas características, vai ter um isolamento geográfico entre eles e eles não vão conseguir ter contato. Com isso, vai formar novas espécies ali. Isso aí seria um exemplo de especiação, ok? Por barreira geográfica. Então, número 5 está aí a resposta. Número 6, para a gente concluir. Lê para mim, Isabela. O esquema a seguir mostra uma espécie de besouro que vivia em determinada área. Depois de um terremoto, essa área sofreu uma mudança brusca. Um rio se formou, separando essa espécie em dois grupos. Com o passar de muitas gerações, esses dois grupos se reaproximaram-se, mas já não se reproduziam entre si, sendo incapazes de gerar descendentes férteis. Com base nessas informações, responda as questões propostas. Beleza. Isabela, com base no que eu falei na questão anterior, no que você leu sobre especiação e no que você vê nesse textinho, nessa imagem, me explica essa imagem. Professor, essa questão 6 eu não fiz. Não, mas tranquilo. Mas olha para a imagem. O que você vê aí nessa imagem? Para mim tá unindo né? Para mim tem continuação. Uma sequência? Sim. O que vocês acham de diferente que tem? Olha a primeira imagem. O que vocês veem na primeira imagem? Na primeira imagem parece uma espécie. Aí depois acontece um negócio geográfico, que é esse nome. Aí separa. Aí ela se divide em duas espécies. Aí depois elas se juntam e são duas espécies diferentes. Ótimo. É isso aí. Olha só. Nessa primeira imagem, a Maria Eduarda ela falou que está vendo aí uma mesma espécie. Ela julgou essa mesma espécie por quê? A questão traz, ela já afirma isso, mas ela olha, ela vê que os besouros estão todos na mesma cor, o mesmo formato, tamanho, né? As características se parecem. É claro que a gente não define uma espécie somente assim, mas aqui já tem essa afirmação. Veio uma situação um terremoto, criou uma barreira, formou um rio entre essas espécies e separou esses seres da mesma espécie. Ficou um pouco para um lado, um pouco para o outro, e eles não passaram a não se comunicar, não se encontrar mais. Durante muito tempo, essas espécies viveram isoladas ali,
e elas começaram a adquirir novas características. O material genético delas mudaram. Vocês podem ver que os besouros agora começaram a adquirir cores diferentes, por exemplo. Então, o fenótipo deles alterou. Os de baixo estão meio azuis, os de cima meio escuros e um prateado, aí um negócio diferente. Beleza. Depois de um tempo, diz que cessou esse rio e essas espécies novamente se encontraram. Porém, agora elas não conseguem reproduzir uma com a outra. Elas não geram mais descendentes férteis. Então, quer dizer que aconteceu o processo de especiação. Formou uma nova espécie. Então, aí a gente vem. Letra A. Assinale com X a alternativa que contém o nome correto do processo descrito no enunciado. Facinho, né? Qual é a resposta? Especiação? Especiação. Então, olhou um negócio desse aí, para vocês que vão fazer IFES, vão fazer Enem, esses tipos de prova, eles costumam cobrar muito isso daqui. Então, esse é um tipo de especiação. Então, formou uma nova espécie. Agora, a letra B. Por que os indivíduos das duas novas espécies não foram mais capazes de se reproduzir entre elas após o período de isolamento? O que aconteceu? E aí? E aí, professor, a letra A é especiação, né? Isso. Ah, ok. É que ele travou ali na hora. Ah, tá. Especiação. Olha só, na letra B, pergunta por que essas espécies não são capazes mais de se reproduzir depois delas terem ficado isoladas. Houve o que a gente chama de isolamento reprodutivo. Houve uma mudança nos gametas desses seres, onde que eles não conseguem mais se reproduzir e gerar descendentes férteis. Férteis são aqueles capazes de se reproduzir, ok? A gente tem exemplos de especiação, assim, no dia a dia, que pode acontecer até por processos naturais. Então, tá aí a resposta. E a última, pessoal, é assim, letra C. É possível dizer que as espécies, ao final do processo, têm um ancestral comum próximo? Justifique sua resposta. E aí, a resposta é sim, porque eles se formaram uma espécie, né, uma mesma espécie, a partir de origem. Então, assim, eles formaram espécies diferentes, melhor, a partir de uma de origem. Então, eles eram uma mesma espécie, vão ter um ancestral ali, e a partir daquela veio a ramificação, surgimento de uma nova espécie após a separação. Tudo bem? Tá aí a questão 6, letra A, B e C. Então, nós corrigimos todas elas, pessoal. Nós temos a última aula, então, para ser postada sobre especiação. Então, quem tiver dúvida no conteúdo, vocês vão assistir a videoaulas explicando certinho. E ele é bem pequenininho, a videoaula vai ficar curta. Depois, teremos as atividades do que eu já conquistei. E elas são muitas e eu vou dividir elas em duas partes, até mesmo a correção das videoaulas lá. Vão ser postadas lá no site. Tranquilo? Então, acompanhe isso daí que a gente já finaliza mais um capítulo aqui. Nas próximas aulas, a gente já inicia um novo capítulo também, para a gente não perder tempo. Tranquilo? Alguma pergunta? Não, professor. Então, tá beleza. Ó, tem o Guilherme aqui, Isabela, Ana, Maria Eduarda, Luísa. Ótimo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, falar conosco. Eu acho que todos aqui já me enviaram a atividade, né? Se não me enviaram, a atividade do livro 2, capítulo 3 e 4. Se não me enviaram, envie até amanhã, no máximo, senão vai valer metade dos pontos. Tá bom? Ok. Só mandar uma foto. Eu só falta terminar um, professor, do que já conquistei. Ah, beleza, tá tranquilo, Guilherme. Essas daqui do livro novo não precisa me enviar agora não, tá bom? Beleza. Então tá joia, pessoal, 11h10, valeu, obrigado pela presença de vocês e participação. Tchau, até a próxima aula, hein? Tchau, professor. Valeu, bom descanso, tchau, tchau.